Olá, pessoal. Agora a gente vai fazer um exercício de perspectiva com um ponto de fuga, certo? Então, aqui eu tenho uma perspectiva isométrica do objeto. Eu vou primeiro fazer o cubo completo e depois eu vou ensinar como a gente faz esse recorte aqui. Então, para a gente entender aqui a perspectiva com um ponto de fuga, o que que eu tenho que entender? É que aqui, por exemplo, nesse sentido aqui, é, eu vou ter um conjunto de profundidades seguindo esse sentido aqui. Eu vou ter outro conjunto de profundidades seguindo esse sentido aqui, ó. Elas estão, como a gente pode ver aqui, paralelo. Isso aqui é na perspectiva isométrica. E todas as alturas, elas estão aqui paralelas também, né? Essa daqui está paralela a essa outra, tá paralela a essa outra aqui e assim por diante. Então, a perspectiva com um ponto de fuga, ele vai ser o quê? Ele vai ter aqui a frente alinhada com o observador. Então, isso aqui que eu acabei de desenhar, ele é basicamente isso aqui, ó. Aqui, daqui para cá e daqui para cá. Então, a gente pode ver que essa face toda aqui, ela vai estar de frente para mim, né? Aqui fazendo os ângulos aqui de 90 graus. E somente essa profundidade que está aqui, vou fazer aqui de vermelho só para ficar. Essa profundidade que está aqui, ó, ela é que vai estar inclinada. Então, eu vou ensinar para vocês aqui como é que a gente faz isso aqui, beleza? Então, vamos lá, aos poucos. Primeiro, eu vou ter, então, sempre aqui eu vou ter a linha do horizonte, vou ter o ponto de fuga, que é para onde essas linhas elas vão se encontrar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer eu vou definir aqui, eu já deixei aqui fraquinho, mais acinzentado, que vai ser nosso contorno inicial. Então, eu vou deixar aqui. É importante, quando você estiver fazendo aí por instrumentos, você fazer o mais preciso possível para ficar bacana. Então, isso daqui que eu acabei de desenhar, ele representa essa face aqui, ó. Lembrando que eu estou fazendo o cubo completo. E aí, o próximo passo eu tenho que pegar todas as linhas, todas essas arestas aqui, ó, todos esses cantos, e eu vou jogar ele para o ponto de fuga. Então, eu venho aqui, jogo aqui para o ponto de fuga. Quando você for fazer isso aqui, por exemplo, por instrumento, você vai fazer usando os esquadros. Mas tá aqui, ó. Cada um desses eu vou aqui e vou jogar pro ponto de fuga. Essas linhas aqui são umas linhas de referência, certo? A gente chama aqui de as linhas convergentes, que são as linhas que estão jogando aqui para o ponto de fuga. A próxima parte agora, eu quero definir aqui a lateral desse meu cubo. E aí, aqui eu vou ter que chutar. Então, eu quero fazer um cubo, eu vou pensar aqui mais ou menos. Por exemplo, se eu começar daqui e for até aqui, o meu cubo vai ficar com essa lateral aqui. Por que é que eu tenho que chutar? Eu poderia definir isso aqui matematicamente, mas seria um pouco mais complexo. Então, para um desenho assim mais solto, sem tantas medidas, a gente pode chutar aqui também vai dar um resultado bacana. Então, o que que eu vou ligar? Ó? Essa linhazinha aqui representa todos os pontos que estão alinhados com esse ponto aqui, ó. No caso, com esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é esse aqui. Então, qualquer coisa que esteja aqui em cima dessa linha são as coisas que estão em cima dessa linha aqui. A mesma coisa vai acontecer com esse ponto aqui de baixo. Ó. Qualquer coisa que esteja acima dessa linha, está representando esse ponto aqui de baixo, ele vai estar aqui nessa linha. Então, vamos lá. Vou voltar aqui. O que que a gente vai fazer então? Eu quero definir esse ponto daqui até aqui. Então, eu venho aqui, vou escolher um ponto aqui nessa linha aqui de cima e vou finalizar esse ponto na linhazinha aqui de baixo, ó. Certo? Ó, finaliza aqui nessa linha que está alinhada para cá. E aí, perceba que eu estou fazendo o quê? Paralelo,
certo? Então, no perspectiva com um ponto de fuga, as alturas sempre vão ser paralelas, as larguras sempre vão ser paralelas, mas a profundidade é que vai jogar exclusivamente aqui para o ponto de fuga. Então, eu vou vir aqui, vou pegar desse ponto e eu quero definir esse ponto até o ponto que está aqui atrás, o fundo dessa peça aqui. Então, eu venho aqui, ó, clico aqui e... Clico não, né? Desenho aqui, ó, e faço a parte que é o fundo lá de trás. Essa parte do fundo, ele vai estar alinhada com esse ponto, que é esse outro ponto aqui. Opa. Feito isso, o que que eu vou fazer? Eu vou... Já fiz essas laterais, então eu vou pegar esse ponto, ligo aqui, que ele representa basicamente esse daqui, ó, esse pedacinho aqui. Eu vou ligar esse ponto para cá, que representa esse pedaço aqui, ó, e vou passar esse ponto aqui para cá, que representa esse pedacinho que está aqui atrás escondido, certo? Aqui dessa caixinha. Feito isso aqui, eu poderia parar por aí, mas se você quiser, a gente pode desenhar o fundo, aquela área lá do fundo. Como é que eu vou desenhar isso aqui? Como eu disse para vocês, todas as alturas são paralelas, então eu posso tentar encontrar esse fundo que está aqui atrás. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto e vou, ó, encontrar até essa linha daqui de cima. Encontrando essa linha daqui de cima, agora eu vou encontrar o que é paralelo aqui, ó. Clicou aqui, ó. Fechei. Então, essa parte é a parte que está lá atrás. Eu posso, se eu quiser, eu posso apagar isso daqui, ó. Eu posso ir apagando essas linhas aqui só para evitar de me confundir aqui um pouquinho, beleza? Ó. Tá aqui então as arestas que a gente vê e as arestas aqui que a gente não vê, que estão lá atrás. Inclusive, se você quiser, você pode representar, se for um desenho mais técnico, você pode representar assim tracejado, que é a melhor representação para esse tipo de situação. É a representação correta, na verdade. Então, tá aqui, ó. As faces visíveis e as faces não visíveis. E aí, eu preciso fazer esse recorte aqui de cima. Como é que eu vou fazer esse recorte aqui? Eu vou usar a técnica do X. O que é a técnica do X? Toda vez que eu faço um X em qualquer face dessa, o ponto em que ele vai se encontrar representa aqui o ponto do meio. Então, olha que interessante. Se eu ver que esse aqui tem 2 por 2, eu sei que esse aqui está a um daqui e um daqui. Então, ele está aqui no ponto do meio. Olha o que eu posso fazer. Eu vou fazer aqui com uma lapiseira aí com uma outra cor. Eu vou fazer um X nessa parte aqui de cima. Fiz um X daqui para cá. Fiz um X daqui para cá. Certo? Esse ponto, esse cruzamento, ele vai representar esse ponto aqui, ó, que é o ponto lá de cima. Vou fazer a mesma coisa aqui para o ponto aqui de baixo, ó. Venho aqui, traço aqui. Venho aqui, traço aqui. Esse ponto aqui, ele representa exatamente esse pontinho aqui de baixo. E aí, o que que eu vou fazer com esse ponto? A gente já tem o suficiente que a gente precisa para terminar essa forma. Então, eu vou tirar aqui um pouco a opacidade. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho, então, eu vou pegar a minha linha final e eu vou ligar esse ponto aqui ao outro ponto ali em cima. O que que eu fiz com essa ligação? Eu desenhei esse ponto aqui, ó. Essa linha aqui. E aí, como eu falei para vocês, todas as linhas que não forem profundidade, então todas as linhas que não forem essas vermelhas aqui que eu estou marcando, essas daqui, ó, todas essas elas vão seguir aqui para o ponto de fuga. Mas as outras que não são essas daqui, como por exemplo essa daqui, ó, essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui, elas vão ser simplesmente paralelas. Então, ó, esse ponto aqui, vamos lá. Esse ponto aqui, ele representa esse pontinho aqui, ó. Então, se eu tô
com essa daqui, ó, eu quero desenhar essa, eu vou partir desse ponto e vou simplesmente fazer, ó, uma paralela aqui, ó, até encontrar esse lado aqui. Eu faço a mesma coisa aqui embaixo, até encontrar esse lado aqui, ó. Acabei de fazer esse pedaço. E agora eu vou fazer essa lateral aqui. Venho aqui, ó, subo. Deixa eu ver aqui um pouquinho mais pro canto, ó. Então, fiz essa face aqui, tá aqui, ó. Eu vou fazer, aí vamos lá. O que que eu tenho aqui? Agora, eu preciso aqui definir a posição dessa linhazinha aqui. O que que eu posso fazer para definir a posição dessa linha? Eu venho aqui, faço um outro x, então eu vou apagar esses x aqui que eu fiz, que eles não me interessam mais, que eu já tenho aquele ponto aqui do meio, então eu vou apagar. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um novo x aqui, ó, na face aqui do meio. Venho aqui, daqui para cá, venho aqui, daqui para cá. Esse ponto aqui, onde eles estão, vou até escurecer um pouquinho mais aqui. Esse ponto aqui onde ele está se encontrando é o meio. Então, eu venho aqui com o meu lápis e risco aqui para cima, risco aqui para baixo. Ele representa justamente essa linhazinha aqui. Feito isso, então, eu já tenho o que eu preciso, ó. Venho daqui, jogo para cá, ligo essas duas, ligo esse ponto com esse, que é o que eu preciso. E aí eu venho daqui, jogo para cá, que eu ligo esse ponto com esse outro ponto aqui. Feito isso agora, eu vou dar uma limpada aqui nesse desenho, vou tirar esse X aqui que eu não preciso mais. Se você estiver fazendo isso aí no papel, é interessante que você faça de uma forma que você consiga apagar mais fácil, certo? E agora aqui, essa parte aqui que sobrou é a parte que simplesmente a gente vai apagar, certo? Então eu venho aqui, ó, eu vou apagar, porque é a parte que a gente não tá usando. Deixa eu dar um... é, vou- E aqui vou dar uma limpada aqui nessas outras partes aqui. Então é isso, ó. Tá limpo aqui, certo? A gente tem essa forma aqui, vista na nessa perspectiva aqui de um ponto de fuga. Eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, então eu vou narrando, mas o processo é exatamente o mesmo. Então, vamos lá. Vou vir aqui, vou dar um zoom maior aqui para ficar mais fácil. Eu vou primeiro fazer a caixa, então venho aqui, já estou com essa guia aqui para me facilitar, só para mostrar para vocês. Venho daqui para cá, beleza. Daqui eu vou puxar as linhas convergentes para cá. Eu prefiro puxar todas, que é melhor sobrar do que faltar, para quando a gente for usar ela já tá lá. Puxei todas. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou definir uma profundidade a partir dessa linha aqui de cima, ó. Venho aqui, defino essa profundidade, já consigo desenhar a parte da lateral, já consigo desenhar outra parte da lateral. E essa parte aqui do fundo? A parte do fundo a gente vai fazer o mesmo esquema. Eu venho aqui, jogo aqui para baixo, para definir a paralela com essa. Venho aqui, jogo aqui para baixo para definir a paralela com essa. E desse ponto aqui eu jogo para cá. Então, consegui já fazer o meu cubo. Vou aproveitar aqui e já vou limpar para a gente não ficar confuso com o que está aparecendo aqui. Isso aqui, né, a gente pode fazer tracejado, eu vou deixar assim, porque depois eu vou apagar mesmo, então não vou perder tempo fazendo tracejado. E aí, como é que a gente vai fazer essa forma aqui do lado? Usando aquela mesma técnica que a gente viu anteriormente. Então,
se esse ponto aqui, ó, opa, esse ponto aqui, ele representa aqui o meio dessa face. Então, o que que eu vou fazer? Ó, bem simples. Venho aqui, vou fazer um X daqui para cá, vou fazer um X daqui para cá. Ó, encontrei esse ponto. Esse ponto representa exatamente esse ponto. E agora, eu vou pegar esse ponto aqui do fundo, da mesma forma. Venho aqui, clico daqui para cá, venho aqui, marco daqui para cá. Ó, esse ponto que apareceu aqui representa esse ponto aqui. Então, vamos lá. O que que eu vou fazer? Primeira coisa que eu faço, eu ligo esse ponto com o outro. Coisa mais fácil do mundo. Então, eu venho aqui, clico aqui, jogo para cá, ó. Criei esse pedaço aqui. Esse pedaço, esse ponto vem aqui para cima. Então, eu venho esse ponto, vem aqui para cima. Esse outro ponto, ó, vem aqui para cima. Certinho? E aí, o que que a gente tem, ó? A profundidade, ele está sendo jogada desse ponto aqui, ó, que é essa face aqui que está indo para a profundidade. Então, isso aqui é paralelo, um com o outro. O que que eu vou fazer? Clico aqui, até tocar aqui, que é essa parte aqui, ó. E para fazer essa outra parte aqui, paralelo aqui também, ó. Jogo até encontrar ali. Feito isso, ligo esses dois pontos. E aí, o que que eu tenho, ó? Eu tenho esse pedaço aqui e eu vou apagar simplesmente o que eu não vou usar. Então, eu tenho essa partezinha aqui. Ó, e tem essa forma, certo? Essa forma aqui em perspectiva com um ponto de fuga. E aí, por último, a gente vai fazer esse aqui, mesmo processo. Então, bora lá. Então, aqui, mesma coisa, né? Eu quero fazer esse aqui. Esse aqui ele vai ser um pouquinho mais curto para cá, então quando eu for fazer a profundidade, eu não vou fazer tanta. Mas vamos lá. Vou fazer aqui as linhas aqui principais. Aí, sempre aquela profundidade, quando a gente for dar depois aqui das linhas convergentes, ela vai ser de fato uma aproximação. Mas para o que a gente precisa aqui, ele já é suficiente. Ó, linhas convergentes. Agora, a profundidade, como ele é um pouquinho mais fino que os outros, eu vou dar por aproximação aqui, ó. Eu já acho que é suficiente, certo? Ou talvez um pouquinho mais, vou deixar um pouquinho mais grosso aqui, ó. Certo? Aí vai no bom senso mesmo. Ligo daqui para cá para fazer, ligo daqui para cá para fazer esse pedacinho aqui, ó. E ligo daqui de baixo para fazer esse pedaço aqui. E aí eu vou fazer aquele mesmo esquema. Vou pegar o... fazer uma linhazinha de referência aqui, ligando aqui até aqui, ó. Certo? Ligo esse ponto até aqui. Ligo esse ponto até aqui. Pronto, tem o fundo aqui da peça. Isso aqui acaba que eu não preciso mais, então eu posso ir apagando. Esse aqui já é o suficiente para mim. Vou ficar só com essa caixa aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Aqui a gente vai entrar em outra questão, que o meio da peça... Opa! O meio da peça é isso aqui. E marcaria isso aqui. Então, o centro seria aqui nesse ponto. Só que eu não quero esse ponto, né? Eu quero eu quero esse ponto aqui, ó. Então, o que que eu tenho? Se aqui eu tenho um meio, aqui eu vou ter o meio do meio. Se aqui é o meio, aqui eu vou ter o meio do meio. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou primeiro encontrar um meio. Ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Esse meio, ele está me dando tanto esse meio aqui, quanto esse meio aqui, ó. Feito isso, agora eu vou fazer aqui, ó, e fazer desse lado. Olha aqui.
esses dois pontos aqui são esses dois pontos aqui, ó. Então, eu consegui o meio do meio. O que que eu vou fazer? Venho aqui com a minha linha, venho desse ponto, jogo para baixo, vou desse ponto, encontro aqui, desse ponto, encontro aqui, e aí posso apagar essas linhas aqui sem problemas. O que que eu vou fazer agora? Terminei? Com certeza não. Agora eu vou ter que representar esse buraco aqui. Então eu venho de novo com as linhas aqui do ponto de fuga e jogo para lá. Aí olha o que que ele me deu aqui. Me deu esse ponto. Eu vou jogar tanto essa linha aqui para lá, quanto essa linha para cá. Essa linha está acima da linha do horizonte, então eu estou vendo a parte de baixo dessa face aqui. Então eu vou jogar essa linha aqui para cá. Por que que eu vou fazer isso? Eu venho aqui com a minha linha e eu vou definir primeiro daqui para cá, certo? Que é justamente essa daqui, ó. Depois eu vou querer subir. Então eu vou vir aqui, ó, e subo até aqui. Feito isso, eu tenho essa mesma linha daqui para cá, ó, para fazer esse acabamento interno. E aqui desse ponto, ele é essa parte aqui, ó, que está paralela a essa parte aqui de cima. Então, daqui, a gente, ao invés de vir para a linha, a gente só vem paralelo aqui com o outro. Olha que interessante. Feito isso aqui, eu vou com a borracha e apago aqui o que eu não preciso. Tá aqui, ó. Perspectiva com um ponto de fuga a partir desses elementos aí. Espero que tenha ficado claro a explicação. E esse processo todo é um processo muito repetitivo, lembrando sempre, né? Só fazer uma revisão final aqui, de que a linha do horizonte, ele representa a altura do nosso olho. Então, nossos dois olhos eles estão aqui. Isso quer dizer o quê? Se um objeto está acima da linha do horizonte, a gente vai conseguir ver a parte de baixo dele. Se o objeto está abaixo da linha do horizonte, a gente vai ver o quê? A parte de cima dele, certo? E se o objeto está no meio da linha do horizonte, nesse caso aqui, como ele tem um buraco, a gente consegue ver essa parte aqui de baixo do buraco, mas a gente consegue ver essa parte de cima aqui da peça. Beleza? E lembrando também aqui que o ponto de fuga ele marca a posição do observador, a posição que a gente está enxergando o objeto. Então, se o objeto está à esquerda de mim, eu consigo ver a parte direita dele. Se o objeto está à direita de mim, eu consigo ver a parte esquerda do objeto, certo? E se o objeto está alinhado comigo, como é esse caso aqui, ó, aí eu não consigo ver nem a parte esquerda nem direita, eu só consigo ver a parte de cima. Então a gente tem essas duas relações. A gente tem a relação com a posição em relação ao ponto de fuga e com relação à linha do horizonte. Tá legal? Então é isso. Até mais.